então começar esse bate-papo incrível sobre a psique humana, espiritualidade, com ele, o professor Wagner Borges. Muito bem-vindo, professor. Obrigada de verdade por ter aceito o nosso convite. Daniela, que legal estar aqui com você. Vamos bater um papo sobre esses temas todos. E aí, o que eu puder contribuir aí com o que eu sei dentro dessa área, vamos nessa. Muito obrigada. Professor, é um papo que eu percebo que é um pouco evitado, né? No meio aí das pessoas da minha área, psicanálise, psiquiatria, psicólogos, não gostam muito de misturar, mas eu vejo que é muito importante a gente unir esses temas, falar sobre esse tema. Quem está chegando no canal, talvez não conheça quem é Wagner Borges, então eu vou falar um pouquinho sobre você e me corrija se eu estiver errada, se eu estou falando alguma coisa que não condiz com a sua realidade. Então, gente, quem é Wagner Borges? Eu fiz uma colinha aqui, tá, professor? Fundador e professor do IPPB, que é o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, que, além de cursos e palestras, desenvolve trabalhos de assistência espiritual, extrafísica com exteriorização de energia. O Wagner, gente, para quem não sabe, ele é expert de experiências fora do corpo, a famosa viagem astral, expert em aura, chakras, pesquisador sobre espiritualidade e hoje é uma das maiores referências sobre o assunto. Você também, né, professora, é conferencista, consultor da revista UFO, também colaborador de várias outras revistas, como Sexto Sentido, Espiritismo e Ciência, Revista Cristã, Caminho Espiritual, Consciência Desperta, é escritor, autor de 12 livros até agora, parece que está vindo mais aí, dentro da temática, né, projetiva e espiritual, entre eles um livro muito conhecido, que eu estou começando a ler, viu, professor, que é A Viagem Espiritual, sobre experiências fora do corpo. Olha, gente, é muita coisa, hein? É colunista do portal Somos Todos Um, produtor e apresentador do programa Viagem Espiritual na Rádio Vibe Mundial de São Paulo, 95.7 FM, aos domingos, das 11h30 às 12h30. É isso mesmo, professor? Isso mesmo. E o programa lá na Rádio Vibe Mundial, eu estou fazendo desde 1999, 23 anos no ar, falando de experiências fora do corpo e temas espirituais em geral. Você vê, 23 anos mantendo um tema desse porte no ar, Daniela, e com linguagem natural, comum, e ali eu tenho clareado muitas coisas sobre esses temas e ajudado outras pessoas que têm essas experiências extrafísicas a compreenderem que isso é mais natural do que elas imaginam, que isso pode ser estudado, que isso não tem a ver com religião X ou Y, que isso não é loucura, que isso é uma capacidade humana que está mal explorada, mal pesquisada. E como desde a adolescência eu pude ter uma abertura grande nessas experiências e pude observar bem como é que elas ocorriam, e, Daniela, eu sempre estudei muito, eu tenho uma biblioteca enorme em casa para poder embasar de várias áreas, eu leio de tudo. Aí eu pude criar um corpo de conhecimento dentro dessa área que me permite clarear para outras pessoas o que está rolando, e isso deixa as pessoas mais tranquilas, para elas caminharem com mais segurança dentro do que elas quiserem seguir, cada uma na sua jornada, mas sabendo o que está acontecendo. É maravilhoso, né? Você falou de as pessoas têm muito medo, há um tabu ainda muito grande quando a gente fala sobre experiências fora do corpo. Hoje, né, até a ciência me parece vem estudando, que é as famosas EQMs, né, professor? São as experiências de quase morte, onde a Uhum. pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, o médico vai lá e consegue reanimar o metabolismo antes que o cérebro morra por falta de sangue ou oxigênio. Muitas pessoas, então, são trazidas de volta, ou melhor, reanimadas o seu metabolismo, né? E o primeiro pesquisador nessa área foi um psiquiatra chamado Raymond Moody Jr., que em 1974 lançou um livro chamado Vida Depois da Vida, onde ele entrevistava pacientes que tinham tido essas experiências e criou uma compilação de relatos. Ele foi o pioneiro. Depois surgiu um outro médico chamado George Gordon Rich,
1975, lançou o livro Voltar do Amanhã, que é um clássico. Ele próprio passou pela experiência, ficou 9 minutos com o coração parado e, mesmo assim, ainda voltou. Então, com o passar do tempo, principalmente médicos começaram a colocar o olho nisso e ver que não era uma piração. E aí foram surgindo muitos livros, 90% deles escritos por médicos, não por espiritualistas, e hoje tem associações médicas americanas estudando. Na internet tem até canal sobre isso, é um canal, afinal, Quem Somos Nós, é só sobre... Eu adoro esse canal, muito bom, muito bom. Recentemente, tem uns anos, o Dr. Eben Alexander, um médico neurologista, que era cético. Ele achava que as EQMs eram uma coisa da química cerebral, na hora de uma parada cardiorrespiratória. Ele próprio teve uma parada e voltou, e teve uma experiência fora do corpo durante a parada. Aí ele escreveu um livro chamado Uma Prova do Céu, aonde ele desmancha, item por item, as teorias céticas de que seria bioquímica cerebral. Ele mesmo, sendo um médico neurologista, é um dos melhores livros do tema, e hoje eu acho que a abertura maior nessa temática de saídas do corpo é nas EQMs. E Daniela, cada vez mais, com a modernidade da medicina, os equipamentos novos, mais e mais pessoas vão ser trazidas de volta por causa dos recursos da medicina. Então, mais e mais relatos de EQM nós vamos ter. Então, o que eu acho, Daniela? Que o mundo espiritual está usando as pessoas que passam por EQM para mandar mensagens sobre imortalidade da consciência. Eu posso estar errada, mas o que eu percebo no meu consultório, né, nos meus atendimentos, professor, é que quando a pessoa tem uma experiência espiritual como essa, nada a ver com religião, né? Vamos tirar a religião aqui, mas espiritual, onde ela tem um contato com a espiritualidade, o quanto a percepção de vida dela muda. Você percebe isso? Sim. Também? Existem livros já de pesquisadores evidenciando de que muitas pessoas que passam por EQMs, quando passa a experiência, elas retomam a saúde normal, a maior parte delas desenvolveu capacidades parapsíquicas, como telepatia, clarividência e outras áreas que elas começaram a desenvolver. Outras se sentiram tão impactadas, porque, Daniela, a bola delas bateu na linha do gol, na trave, quicou e voltou para o campo da vida. Isso faz as pessoas repensarem posturas delas de vida. Algumas voltam, aí montam um orfanato, um asilo, quer fazer algo legal, outras desenvolvem algum caminho espiritual. Não há como ficar incólume. Agora, nem todo mundo que passa uma EQM tem algum tipo de experiência. Por exemplo, 50%, 40% volta e não lembra nada. E às vezes não muda nada, continua nas mesmas coisas anteriores. Mas uma parte, de 35% a 40%, lembra, e isso modifica a vida delas por causa do impacto psicológico que dá. Ela passa a perceber que viver não é só comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer, sem significado. E nessas EQMs, algumas dessas pessoas têm uma abertura tão grande que elas percebem seres espirituais dentro daquela experiência. Isso também marca muito, porque elas percebem que existe vida além da vida. E isso liquida na mente da pessoa, Daniela, aquele véu do medo da morte. Porque, por exemplo, o nosso corpo tem um instinto. E todo corpo vivo tem medo de morrer, que é o instinto de sobrevivência. Ele está dentro das células. Até o último momento de vida, o nosso corpo vai ter medo de morrer e isso garante que a gente fique vivo. Agora, se o medo de morrer está dentro das células, é extinto, o medo da morte está dentro da mente, não está dentro das células. Ele é criado e inoculado culturalmente. Daniela, por exemplo, no imaginário popular, como é que as pessoas imaginam a morte? Uma caveira com capuz e uma foice, um ícone mortal criado culturalmente, e aí já não parece que a morte é uma passagem desse plano para o outro, parece que é uma entidade horrorosa que vem te pegar meia-noite, saída do cemitério para te degolar. Então, este tipo de medo criado na mente, ele desaparece não somente nas EQMs, mas nas saídas do corpo convencionais, porque a pessoa percebe algo do lado de lá, ela volta, muda os parâmetros dela. É claro que ela não vai poder provar para um terceiro, mas ela tirou para ela o véu do medo e a certeza dela não vai deixar
nunca mais que o medo tome conta. O mundo inteiro pode dizer que não, mas ela sabe. E uma coisa que comprova bem isso, o equilíbrio que a pessoa fica depois de algo assim. Porque alguém pode falar assim, eu acho que você pirou. Pirou como se eu sou normal. Se eu estou normal depois da experiência, estou com o pé no chão, pago meus boletos, tenho minha identidade, tenho minha vida. E, às vezes, aqueles que falam que isso pode ser loucura ou algo normal são mais pirados do que as pessoas que eles estão falando. Eu concordo, a pessoa transcende, né, professor? E quando há essa transcendência de que, poxa, a minha vida não é só isso, né? Como você disse no começo, não é só eu comer, né, pagar boleto, é muito mais do que isso. Eu estou aqui para viver uma experiência, para evoluir, e que há muitas e muitas e muitas outras experiências que eu vou viver, e essa é só algo mínimo. Nossa, acho que a influência na nossa psique, no nosso comportamento, na percepção de vida, só tende a melhorar. Olha, e se a gente pensar, Daniela, que o planeta Terra é desse tamanho, um pontinho no meio do infinito, a gente não sabe quase nada, nós nem conhecemos direito a nós mesmos, né? A nossa área mental, o nosso universo mental também é desconhecido, igual o universo de fora. A nossa área emocional é uma encrenca enorme que a gente está embolado nela e não consegue desvencilhar. Por isso, o equilíbrio, o que ele mostra? Mente, emoção e corpo equilibrados. Todo e qualquer estudo humano de qualquer área, se estiver buscando esse equilíbrio, tá legal, não importa qual seja a linha, não importa o país, se é oriental ou ocidental. Se aquilo que você está envolvida está equilibrando a você, deixa você bem com você mesma, harmoniza você com o meio ambiente e faz você ser criativa, né? E te torna útil para você e para o meio ambiente e te deixa bem, feliz consigo mesmo, esse caminho, ele está te fazendo bem. E nós sabemos que esse bem existe em todos os caminhos, como a gente sabe que existe desequilíbrio também em todas as áreas. Então, se a pessoa está filtrando tudo isso direitinho, a experiência espiritual dela, ela está ajudando ela a equilibrar a mente, a emoção e o corpo. Aí está tudo certinho. É maravilhoso isso. Eu, como psicanalista clínica, professor, né, e vejo outros colegas, não só psicanalistas, mas psicólogos, alguns psiquiatras, que ainda tem uma resistência. O pessoal que trabalha com a mente humana, vamos dizer assim, né, e até médicos também, que trabalham com o corpo, muitos ainda têm uma resistência grande de integrar a espiritualidade. E até de ver como nós somos seres integrados, como você disse, mente, né, a emoção, o espírito e o corpo. Eu confesso que até lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha uma certa resistência, eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, mas eu não queria misturar com medo, né, do que as pessoas iriam falar, a gente tem esse certo receio, poxa, né, vão achar que eu estou confundindo as coisas, mas conforme eu fui atendendo, inevitavelmente, alguns fenômenos, eu posso dizer assim, espirituais, que os meus próprios consulentes me traziam, naturalmente iam acontecendo. Eu acabei estudando, né, outras áreas além da psicanálise, então, auriculoterapia bioenergética, radiestesia, radiônica, outras terapias, reiki, né, também. E, embora sejam terapias energéticas, mexe com a questão da espiritualidade também, isso, né, eu acredito, e não só acredito, mas eu presencio isso muito hoje nos meus atendimentos, e vejo como não há como separar. Que quando eu comecei a unir, eu sempre peço para os meus, né, pacientes, olha, vão atrás da espiritualidade, não da religiosidade, da religião. Isso. Mas vamos desenvolver a espiritualidade, o quanto esses meus consulentes, eles têm um resultado incrível na vida deles, né, na questão da terapia. Como que você, professor, percebe esse movimento, vamos dizer assim, dessas áreas para integrar a espiritualidade? Se você percebe muita resistência, percebe que está mudando, como que você hoje, né, desse lado que trabalha integralmente com essa espiritualidade, percebe? Olha, antigamente era pior, Daniela, a resistência era muito maior. Hoje, a humanidade evoluiu um pouquinho, mesmo no meio da problemática toda, existem muitas pessoas na Terra, 8 bilhões de pessoas no momento,
Então, mais gente está abrindo a mente devagarzinho. É claro que não vai se esperar que a ciência convencional em qualquer área vá admitir algo assim no atual estágio de consciência da humanidade agora. A humanidade está evoluindo. 500 anos antes, Daniela, eu e você pararíamos numa fogueira da Inquisição com um bate-papo desse. Quer dizer, de lá para cá, melhorou, embora a gente esteja ainda nessa bagunçada toda que nós somos parte dela aqui na Terra. Daqui a 500 anos, esses temas vão estar sendo falados de outra forma, com uma outra abertura. Tenho comigo aqui estudando, nas palestras, nos cursos, vários psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, vários médicos amigos meus, com a mente hiperaberta. São pessoas que, dentro das suas áreas, perceberam que não era tudo. Elas tinham que buscar alguma outra coisa, porque as áreas em que elas tinham formação não estavam atendendo nem a elas, nem aos seus pacientes. Então, eles foram integrando. Alguns são bem conscientes disso, e nos meios médicos ou acadêmicos deixam isso bem claro, e outros mantêm mais discreto para não ser criticado no meio. Mas hoje é muito maior a quantidade de gente aberta para isso do que, sei lá, 50 anos antes, 50 anos mais à frente, mas agora, ainda há muita resistência, muito ceticismo, e dá para entender em parte isso devido a exageros religiosos, né, de fanatismo, que alguém com uma mente mais científica vai olhar aquilo de uma forma meio estranha. Só que, como você falou, espiritualidade não é religiosidade. Espiritualidade é estado de consciência, não é onde você vai ou crença, é o que você é. Então, quando se trata de espiritualidade livre, sem dogma, sem amarra, e esse tipo de espiritualidade permite entender outras espiritualidades em outras áreas, isso areja a consciência e deixa a pessoa mais aberta. E todo mundo que estuda seriamente qualquer contexto espiritual, Daniela, vai somar e integrar diversas áreas dentro de um ponto de equilíbrio, incluindo a ciência, incluindo tudo que é pé no chão, pesquisa. A pessoa não vai dar viajada na maionese astral se ela está integrada com tudo isso. Ela não vai perder o pé no chão, não vai deixar de ser ela mesma. Ela vai integrar a parte espiritual com a parte humana, e disso vai vir o equilíbrio dela. Tem muita gente assim hoje. Tem, inclusive, professor, eu estou vendo aqui onde que eu anotei, eu queria até falar com você sobre isso, né? Tem um médico, ele é psiquiatra brasileiro, deixa eu ver se eu anotei em algum canto aqui, se eu não anotei depois, eu até passo para você. Ele é lá de Minas Gerais, Alex, eu não anotei, acabei esquecendo, mas é Alex, ele é da Universidade de Juiz de Fora, daqui do Brasil. Ele é da Associação de Psiquiatria de Médicos Psiquiatras. Inclusive, até tentei entrar em contato com ele, que eu queria muito trazê-lo aqui para o canal para a gente falar sobre isso. Ele faz pesquisas e traz pesquisas feitas no mundo inteiro sobre a paranormalidade e a espiritualidade na mente humana e casos que já estão se comprovando de vida, né, do espírito, né, se a gente pode falar sobre isso, né, de vida após a morte. É um estudo muito sério, né, ele é um médico muito sério aqui, Eu, brasileiro. ele, o Alex, eu não conheço, mas o grupo lá de Juiz de Fora, eu Você já vi. conhece? Eu conheço. O grupo faz pesquisas sobre psicografia, telepatia, e é um caminho, né? E isso lembra aquelas experiências da parapsicologia mais clássica, de levar o sujeito para dentro do laboratório, testar Hum. clarividência, telepatia. O Alex eu não conheço, mas o grupo de Juiz de Fora está fazendo um trabalho muito legal. Da universidade, né, professor? São Exatamente. acadêmicos, nesse grupo, se eu não estou enganada, né, que esse doutor faz parte, tem filósofos, Isso. médicos, não é só feito por psiquiatra, mas é um Tem. grupo que É está um estudando seriamente esse assunto. São profissionais de várias áreas, né? Eles têm publicações na internet, o pessoal cita muito, e seria legal se você pudesse trazer ele aqui no teu. Então, eu vou colocar aqui para o pessoal que vai nos acompanhar, para eles pesquisarem também o site. Eu tenho aqui escrito, não coloquei aqui na minha pauta, mas eu vou depois pedir para a Van, que é nossa editora, colocar aí depois para o pessoal ter acesso.
Professor, continuando esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse sobre essas experiências mesmo, né? A gente já falou um pouquinho como elas contribuem na psique humana, mas você, tantos anos vivenciando isso, o que que você já viu que, de fato, essas experiências fora do corpo, que é o que, né, você está mais acostumado a ter, de casos, não sei se você pode contar casos de pessoas que vieram até você que estavam passando por algum transtorno, por algum problema, e que ter contato com a espiritualidade transformou a vida dessa pessoa. Olha, são muitos casos, Daniela, porque uma boa parte das pessoas que buscam estudos na área de saídas do corpo são pessoas que já experimentaram espontaneamente, sem saber o que era, uma experiência dessa. Então, elas estão correndo atrás para tentar entender. Elas não têm dúvida do que rolou, só não sabem explicar. Porque as saídas do corpo, muitas vezes, elas vêm acompanhadas de sintomas bioenergéticos, uma espécie de sensibilidade energética que não é a sensibilidade física dos 5 sentidos, mas a sensibilidade parapsíquica, né? Além da psique normal. Então, por exemplo, muitas pessoas têm a paralisia do sono. Elas acordam e não conseguem se mexer. Tenta abrir os olhos, não consegue. Tenta gritar, não sai som nenhum, porque ela acordou num estado alterado, metabolismo baixo durante o sono, ondas cerebrais baixas, ela desperta e não consegue mexer o corpo. Aí ela se apavora. O que acontece? A adrenalina dispara, acelera o mecanismo físico por instinto de sobrevivência, e acelerando, a pessoa retoma o movimento com uma taquicardia apavorada. Aí, o que acontece? Se ela conta isso para alguém, aí ela vai ser taxada ou de maluca, ou de endemoniada, ou de estar mexendo com coisa oculta, quando, na verdade, a medicina já classificou isso como um estado alterado, uma paralisia do sono. Só que o que eu descobri, Daniela? Se a pessoa acorda e não consegue se mexer, em lugar dela tentar se mexer, ela relaxar, simplesmente aceitar a paralisia, o campo energético dela, a aura humana, se expande. E ao se expandir, vai dar uma sensação de inflar, como se ela estivesse deitada num colchão de ar que vai lentamente inflando e ela se sente flutuando para fora do corpo. Pare e olhe o seu corpo sem ela estar dentro, provando para ela de que o pensamento não vem do cérebro, já que ela está fora do cérebro e o corpo está adormecido. Então, se a pessoa quiser fazer um teste e ela vai ter outras paralisias espontâneas, é somente fazer isso que eu estou falando. Não tenta se mexer. Porque quando a pessoa percebe que não consegue se mexer, a reação é imediata do medo, ela não pensa, quer se mexer. Se ela parasse e ficasse quietinha, tipo assim, Daniela, deixe-me observar calmamente o que é esta paralisia, tranquilamente. Ela não faz isso. Se ela fizer, ela vai notar isso que eu estou falando. Então, muitas pessoas procuram estudos de saídas do corpo por causa da paralisia do sono. E veja, a paralisia do sono é fisiológica, é um estado alterado. O que eu estou querendo dizer é que, através dela, a pessoa pode tentar uma experiência. E outra coisa, às vezes a pessoa está meditando sentada e descobre que não consegue se mexer sentada, e ela está acordada, Daniela, não consegue se mexer. Aí como é que vai chamar de paralisia do sono se ela está acordada? Então, nitidamente, é um estado alterado de consciência. Outras têm a sensação da dilatação da aura, parece que ela está crescendo, ficando grande. Por exemplo, você como reikiana, você está passando energia com as mãos. O fluxo da energia pelas mãos vai dilatar a aura das mãos. Então vai parecer que suas mãos estão grandes, mas na verdade as mãos não mudaram de tamanho, mas a aura aumentou. Deitada, a aura dilata, parece que a pessoa está estufando, ficando grande. E aí também ondas de energia que ela começa a perceber, que são as próprias energias que funcionam dando vida ao corpo, mas que ela não sente na vigília. Ela começa a sentir ruídos intracranianos dentro da glândula pineal, não é no canal auditivo. Você imagina esse conjunto de coisas, e aí ninguém explicando, vai e vem um, fala, reza mais, foi um espírito que te agarrou, o diabo, você está louca. E aí essas pessoas, por necessidade, porque estão sendo atropeladas por essa sintomatologia, elas vão em busca de informação. A maior parte das pessoas que buscam estudo de saída do corpo são essas que têm essas sensações. Quando vai, encontra um cara, não só eu, mas tem outras pessoas também boas fazendo esse trabalho. Fala bastante sobre isso, o Calderon, o Valdo Vieira, que já desencarnou, e outros,
a pessoa percebe que aquilo é mais normal, isso muda a vida dela. Ela deixa de ter o medo, percebe que aquilo não era sobrenatural, aquilo é natural e pode ser trabalhado, desenvolvido em forma de equilíbrio para ela. Isso muda completamente a maneira da pessoa ver a vida. E tem aquelas também, Daniela, que sentem sensações de energias que estão nos ambientes. Por exemplo, a pessoa entra num ambiente com muita gente, ela fica zonza, a energia do ambiente está afetando a ela sente o que a outra pessoa está sentindo, né? Ela intuitivamente começa a perceber certos eventos antes de acontecer. Se não tiver uma explicação legal para ela, isso causa uma confusão na mente. E uma coisa que eu tenho visto, Daniela, que prejudica muito, o sistema nervoso dessas pessoas fica sobrecarregado pela sensibilidade dela. Ela sente tudo entubando, mas não tem a contrapartida para entender e fluir aquilo como vida. E aí esse entubamento, essa sensibilidade encruada, sobrecarrega o sistema nervoso, ela vai surtar. E aí vai parecer já um problema psicológico, uma outra coisa, uma pulsão, que na verdade tinha uma origem em algo na psique dela, não era no corpo. Quando a gente está falando psique, a gente fala da questão da alma mesmo, né? Do espírito dela, nesse sentido, né, professor? É porque a expressão psique, normalmente, está associada mais à mente e emoção no sentido cérebro, como a ciência vai delimitar. Dentro de um estudo espiritual, quando você fala psique, é a mente e a emoção que pertencem ao espírito, que ocupa o corpo. Então, é no sentido parapsíquico, num sentido mais espiritual, tem uma consciência integrada num corpo. Essa consciência pensa e sente. E pensamento e sentimento vai afetar a fisiologia. Em contrapartida, o corpo afeta a mente e a emoção, numa espécie de integração. Então, quando a mente está com o pensamento tranquilo, o sentimento equilibrado, isso harmoniza os hormônios do corpo, a psique educa o corpo a ficar mais estável. E você está dentro de um corpo mais estável, sua manifestação fica mais equilibrada. Aliás, Daniela, eu pesquiso muito a parte chinesa também do taoísmo, e na medicina chinesa, já há séculos, já se falava da influência da mente no corpo humano, tanto que a acupuntura e a medicina chinesa trabalham em cima disso. Então, o taoísmo, o Tao Te Ching, surge em 600 a.C., mas a medicina chinesa era mais antiga, lá com o imperador Huang Ti, 2000 anos antes do Lao Tse. Então, o que se falava? Por exemplo, eles dividiam 5 emoções que pegavam os órgãos. Eles não consideravam a cabeça, que era o céu, e nem o ventre, que era a terra. Pegava a parte média, que era peito, e o abdômen. Então, escolhiam 5 áreas e colocavam o seguinte: tristeza, como sensação psíquica, ela trava a energia do pulmão. Era tristeza, afeta o pulmão. A raiva afeta o fígado. A ansiedade afeta o baço e o estômago. Medo afeta os rins. E o ódio, a má intenção, afeta o coração. Então, eles já tinham todo um trabalho psicossomático, sem usar esse nome, porque era chinês, já mostrando a influência da psique no corpo humano. É incrível, né? A gente já tinha tanto conhecimento lá atrás e foi meio que se perdendo, né? Com a evolução da humanidade, não sei se com uma intenção ou não, mas a gente foi perdendo bastante coisa que está sendo resgatado agora. Inclusive, vou até falar aqui que eu sou favorável à questão do uso do CBD, que não é de agora, né? Que é a questão, o princípio aí da maconha, mas que não é de agora. Para cura, para alguns pacientes com doenças sérias, tinha que estar no SUS. O problema todo é o consumo disso sem a necessidade, né? No caso de pessoas doentes, e isso é uma terapêutica, uma ferramenta que os xamãs sempre usaram. Fortíssimo, né? poderosíssimo. Não se está falando de ficar viciado nisso, está se falando de terapia, né? Usar elementos da natureza como terapêutica e, em alguns casos, deixar isso liberado com controle médico para pacientes e pessoas que estão nestas condições. E acredito que, inclusive, outras ervas, com o tempo, vão ser descobertas a sua utilidade para ser usado. O problema todo é utilizar isso fora do contexto, criar dependência psicológica e fisiológica daquela substância
e perdeu a vida de rumo porque está dependente agora de uma coisa. São os excessos, né, Wagner? Que nós ainda somos muito vulneráveis aos nossos excessos. Uma pergunta aqui que eu separei, cadê aqui? Teve um artigo que você escreveu na sua página que você diz assim, vou colocar aqui. Há traumas que estão gravados na psique de forma inconsciente, mas ativa, causando bloqueios e fobias. Isso ocorre no corpo sutil Isso. e reflete no corpo denso. Pode explicar, professor, Vamos o lá. que é isso que isso significa? Vamos pegar primeiro uma situação daqui para fazer uma analogia. Tá. Uma pessoa sofreu abuso sexual na infância. Por uma questão de autodefesa, a mente dela apagou esse evento da memória. Ela está adulta e hoje ela tem algum tipo de bloqueio na expressão sexual dela, tá? Ela está sendo atingida por repercussão por uma coisa que ela não lembra, que está na mente dela, mas não passa para o consciente dela. Então, um exemplo de como uma coisa inconsciente, já que ela não lembra, da infância pode afetá-la na adultidade. Dentro dos estudos espirituais, sabendo que a vida não é só o corpo, mas a consciência é algo espiritual que vem e ocupa o corpo e um dia vai embora. Então, daí que se fala, desde a velha Índia, o espírito não nasce nem morre, ele entra e sai dos corpos temporários ao longo da evolução. Então, a gente traz na mente, antes dessa vida, por causa de traumas em vidas anteriores, traz também memórias que a gente não consegue acessar, que ocultamente afetam a gente na vigília. Então, assim como o passado de alguém na infância, né, aquele bloqueio que eu citei, pode afetar, o passado de outra vida pode afetar a pessoa de uma forma que ela não entende. Quando se faz uma terapia de regressão de memória, que é chamada retrocognição, do latim retro, que é atrás, e cognição, que é o conhecimento, isso pode ser feito por indução terapêutica, por hipnose, por comandos mentais, e aí a pessoa começa a lembrar daquilo, e aí o que acontece, Daniela? A mente dela percebe que o evento foi atrás, não é hoje. E percebendo que foi atrás, não tem mais sentido aquilo existir hoje. Desaparece o sintoma, desbloqueia. Então, nesse sentido, a terapêutica da regressão de memória, para desbloqueio de traumas inconscientes, ela é muito legal. Agora, tem que ser com uma pessoa séria, não pode ser por curiosidade, porque você sabe, né, Daniela, tá cheio de gente achando que foi Cleópatra, que foi Buda. Ninguém vai fazer uma regressão falando assim, eu vou fazer uma regressão para ver se eu era encrenqueiro em outra vida. Então, as pessoas, eu estou falando no sentido sério, que seja por dois motivos, ou pesquisa, né, como esse grupo lá de Juiz de Fora, ou como terapêutica para desbloqueio. Eu tenho vários amigos que trabalham com terapia de regressão e que têm ajudado a desbloquear traumas que a pessoa arrastava, fazia terapia e não conseguia. Em contrapartida, tem pessoas que numa terapia normal conseguem o mesmo resultado. Vai depender muito do tipo de bloqueio, a intensidade, a própria mente da pessoa. Então, assim, é um monte de possibilidades que ela tem. A regressão de memória é uma delas. Concordo, viu, professor? Eu faço hipnose também, mas a minha hipnose, ela é até essa vida, né? Eu não faço a regressão de vidas Sim. passadas, não é minha especialidade, até porque eu acho que ao mexer com hipnose de vidas passadas, você tem que ter uma base espiritual muito grande, um estudo muito grande, que não é o meu caso, embora eu estude a parte da espiritualidade, mas eu foco aí na terapia psicanalítica e na terapia comportamental também. E quando a pessoa vem com curiosidade, ela sabe que eu faço hipnose, eu quero saber, né, o que eu fui. Assim, não faço hipnose por curiosidade, nem que seja para essa vida mesmo, eu não faço. Mas eu conheci uma pessoa, né, sigo ela também, que é o Jefferson, que foi seu aluno. O Jefferson é meu amigo, ele está toda quarta comigo aqui no Ele é num dos meus grupos. maravilhoso. Pesquisador sério, uma pessoa maravilhosa que faz um trabalho muito legal, porque é legal você ter um profissional nessa área que tenha o conhecimento espiritual para lidar com outras possibilidades durante a regressão. Exatamente. Quando eu percebo que a pessoa ela quer, né, que de alguma forma a terapia ali ainda não está engatando da forma que poderia engatar e ela ainda insiste, né, que
alguma coisa está impactando, fazer a regressão é muito válido. Na realidade, qualquer terapia espiritual que vá fazer a pessoa se sentir bem é válida, né, professor? Isso. Agora, o único cuidado para quem estiver assistindo a gente é saber filtrar para ter uma pessoa séria que possa Perfeito. conduzir isso. Não é uma brincadeira mística, não é uma aventurinha espiritual, isso é coisa muito séria, não é por curiosidade, e é uma área que, se for explorada com seriedade, e o Jefferson é um dos melhores pesquisadores do país, e tem outros também. Eu tenho aqui uma pasta da minha biblioteca só de estudos de retrocognição, porque isso vem lá desde o século XIX, com um espanhol chamado Fernando Colavida. E na Espanha, ele hipnotizando, usando técnicas mesméricas, ele hipnotizava os pacientes para tentar induzir algum estado de cura. E aí alguns deles entravam em estado alterado e lembravam de vidas passadas. E aí, depois do Fernando Colavida, na França, na virada do século XIX para o século XX, surgiu Albert de Rochat, que era um pesquisador francês que trabalhava com exteriorização da sensibilidade, que começou a perceber a mesma coisa que o Fernando Colavida tinha percebido. Na época ainda não existiam essas expressões, retrocognição, regressão de memória. Depois, por volta de 1912, tinha um pesquisador francês chamado Charles Lancelin, que também entrou nessa área. Depois, o Henri de Hervire, e alguns livros de ocultistas que eu tenho também enveredavam pelo lado da hipnose, mas sem publicar material, porque era uma coisa esotérica. Então, isso vem fermentando desde aquela época. Quando chega na década de 80, 70 e 80, alguns pesquisadores começam a publicar livros sobre isto. Depois, a década de 80 e 90 vão surgindo, e aí hoje você tem toda uma literatura em aberta, né, que fala desses temas, e aí, quando abre muito um tema, você sabe, entra um monte de gente com uma abordagem já leviana, sem profundidade. Então, quando você começa a pesquisar isso sério, você vai pesquisar esses autores, vai aprofundar, você vai criar um embasamento. Só que num bate-papo desse, como a gente está falando, alguém que está assistindo não pesquisou essas obras. Então, de repente, alguém chega e fala, ó, eu não acredito em nada disso. Por quê? Não pesquisou. E quando ouviu falar, achou que era uma brincadeirinha mística ou uma viajada na maionese astral. Então, por isso é legal falar desses temas de forma bem profunda. A intenção até de trazer você, né, que é um expert e que eu respeito muito o seu trabalho, justamente por você levar o seu trabalho muito a sério, professor, é porque hoje, cada vez mais, como a gente falou, né, a espiritualidade ela está sendo envolvida por alguns profissionais da área psíquica, né, psicanalista, terapeuta, estão falando muito. E eu percebo um verdadeiro comércio, né? Sim, O sim. comércio, não que seja, eu não sou nada contra, acho que as pessoas têm que pagar seus boletos, né? E tá tudo bem, mas acaba explorando a vulnerabilidade das Exato. pessoas. O problema não é a parte comercial, é a É, exploração disso na vulnerabilidade das sim. outras pessoas. Por exemplo, eu não faço consulta, meu trabalho é coletivo. Muita gente manda no meu Instagram, manda e-mail, querendo consulta a qualquer custo. E aí, quando eu digo que não falo, as pessoas ficam irritadas, né? Porque elas esperam uma consulta. As pessoas também elas estão expostas, abertas. Então, por exemplo, se fosse para ganhar dinheiro, era fácil explorar com consulta um monte de gente que está vulnerável e carente daquilo. Tá? Agora, no meio desse bolo todo, tem um monte de gente legal trabalhando, ganhando a vida e trabalhando direitinho. O problema todo é que nesse bolo todo tem um monte de gente explorando e aí perdendo o significado, a ética da parte espiritual e acaba se enrolando. Por isso, as pessoas têm que filtrar bem o que elas estão lendo, o que elas estão vendo, principalmente na internet, que a internet, como veículo de informação, ela é legal, mas ela tem de tudo, desde coisa incrível até coisa totalmente atrapalhada. O problema é que muitas pessoas entram, acreditam em qualquer coisa que algum site, algum blog, algum canal está dizendo, e elas entram dentro dessa vibe e acabam sendo exploradas de alguma forma. O desespero pode nos levar a escolhas desesperadas que a gente vai ter consequências muito perigosas para a nossa vida. Então, eu tento sempre aconselhar, né, as pessoas que me procuram, quando elas querem, né, buscar a questão da espiritualidade, desenvolver, mas com
com muita seriedade e com muito cuidado também. É muito importante, sempre falo, é muito importante a espiritualidade, mas temos que ter cuidado. Você falando, vou voltar um pouquinho, professor, quando você começou a falar sobre a experiência de saída do corpo. Eu acho que eu nunca falei para ninguém, vou até falar, assim, já falei para algumas pessoas, mas eu nunca falei publicamente isso. Mas quando eu tinha por volta dos meus 15, 16 anos, eu tive uma experiência, né? Acredito de viagem, só que foi lúcido. Eu senti, né, o meu espírito sair do corpo, senti mesmo, né? Me vi, eu era menina, né, 16 anos, me vi olhando para o teto, estava de nariz assim, olhando para o teto, e pensei assim, caramba, né? Eu passo, porque eu sabia que eu podia passar, ou eu volto. Mas eu fiquei com muito medo de ver o que eu ia encontrar depois ali da laje da minha casa, né? E pensei, meu Deus, eu tenho que voltar, que eu não estou preparada para isso. Eu estava tentando, olhei para o meu corpo, eu preciso voltar. E fui conseguindo, devagarinho, com muito esforço, voltar para o meu corpo, tentando me encaixar. E o meu corpo não mexia, professor, não mexia. E o desespero, começou a vir aquele desespero mesmo, até que com muito custo voltou. E eu lembro até hoje a minha perna bamba, tremendo. Eu sabia, na época, eu estou com 41 anos, estamos falando de mais de 20 anos atrás, né, 25 anos atrás, não tinha internet, né, com a facilidade para eu pesquisar, para ver, deixa eu ver aqui o que falo, deixa eu tentar encontrar um Wagner Borges, não tinha nada disso. E foi bastante assustador, mas me despertou curiosidade para ir atrás sobre literaturas na época, né, sobre o espiritismo e tudo mais, que falam alguma coisa sobre isso. Mas você falando do medo, sim, dá muito medo. Foi a única vez, professor, por que será que eu não tive mais isso? Por causa do medo. O medo te criou um pequeno bloqueio de autodefesa. Muita Cara, gente experimenta espontaneamente uma saída do corpo e aí bate um medão e ela quer voltar. Isso cria uma contração interna nela que impede ela de ter outra experiência para não sofrer medo de novo. É autodefesa, tá? É muito comum isso. E essa questão de se eu passar o teto, para onde que eu vou? É o medo básico do desconhecido, que é o grande medo que vai causar reação, né, nossa, de instinto de autodefesa, e aí você tende a contrair. E aí, hoje, você adulta, sabendo o que é, por que aquilo não volta? Porque tem um ganchinho preso lá. O que pode te ajudar hoje? Leitura sobre saídas do corpo. Tirar pelo menos um ano e, perto da hora de deitar, ler livros sérios, bons, de autores diferentes, para ter visão de conjunto, e dormir pensando naquilo, para criar uma imersão mental, para que a tua mente entenda que aquilo é natural, aí ela desbloqueia naturalmente. A leitura não parece, mas é uma técnica de saneamento sim. mental, porque ela abre possibilidades e a sua mente começa a entender que aquilo é possível. Então, isso vai desbloquear naturalmente, porque vai tornando o assunto natural, mas precisa ler todo dia um pouquinho e cair no sono pensando no tema. O Saulo dá muitas dicas, né, professor? Né? Tô escutando algumas meditações do Saulo à noite para ver se eu consigo desbloquear O isso. Saulo, ele sugere muito o estado vibracional, que é a movimentação da energia, que também é outra maneira de se soltar. Só que tem um detalhe: a maioria das pessoas não sente bem energia, a não ser que abra a sensibilidade. Então, pela leitura, a maioria consegue. É um método mais fácil de desbloquear. Então, você teria a leitura, por um lado, se a pessoa fizer uma prática energética, por outro lado, pode ajudar. E o que eu descobri? Se a pessoa deita, Daniela, e fica fazendo um exercício, ela nem sai do corpo e nem dorme, fica ali uma hora fazendo a prática prisioneira mental daquilo. Por quê? Ela está na vigília, as ondas cerebrais estão mantendo os sentidos ativos, ela está na vigília para poder ficar fazendo uma técnica. Quando ela cochila, o padrão de ondas cerebrais vai descer, vai para o sono leve, vai cair no sono pesado. O que acontece? A pessoa ou cai no sono ou fica ali sem dormir, sem ter nada. O que eu sugiro? Faça sentada, do lado da cama, qualquer tipo de exercício. Depois você deita. Porque enquanto você estiver fazendo, você está na vigília. Depois que você deitar, você relaxa, já não esquece do exercício
ele vai dar o efeito. Se você deitar e ficar fazendo, ou você cai no sono, ou não sai da vigília e fica em loop mental. Faça sentado e depois escorrega e deita. Facilita pra caramba. Eu vou começar a fazer e te conto, viu, professor, como que vai funcionar. Outra pergunta aqui que eu separei pode acontecer que muitos casos que são tratados como transtornos mentais, né, psicológicos, são, na realidade, casos espirituais? Ou algum caso espiritual pode vir gerar um transtorno, professor? Pode. Isso acontece com mais frequência do que se imagina, porque às vezes uma pessoa pode surtar por causa da sensibilidade dela. E aí o profissional de saúde, quando vai pegar, ela vai ver só o efeito que ela surtou, mas o pano de fundo era algo psíquico, né? Que estava desabrochando nela. Então é possível uma pessoa com uma sensibilidade ser mal interpretada como se ela tivesse um problema mental. Agora, Esquizofrenia, principalmente, né? e é claro, cada caso é um caso, né? A A gente gente não está afirmando que todo mundo porque é existem os esquizofrênico. problemas psiquiátricos normais. Agora, o Tem isso. oposto também pode acontecer, Daniela, e também é perigoso. Tipo, uma pessoa com evidentes problemas psíquicos e ela vai num grupo e é tratada como sensitiva ao médium. Também ocorre o oposto. A pessoa precisaria de terapia e tratamento, está funcionando como se fosse mediunidade. Então, por isso, o filtro equilibrado que tem que ter para saber isso aqui é uma sensibilidade, isso aqui é um problema psiquiátrico, para poder saber direcionar a pessoa para aquilo que possa equilibrá-la. Então, existe a confusão dos dois lados. Pessoas tendo fenômenos espirituais confundidas com problemas mentais. E pessoas com problemas mentais sendo confundidas com médiums. E aí tem que ter essa filtragem para evitar esses problemas. E acaba prejudicando os dois lados, né, professor? Sim. Porque tem esses que têm problemas mentais e que dizem que são médiums, uma hora, com certeza, acabam fazendo alguma coisa errada, não tão Sim, boa, e exato. acaba prejudicando quem faz um trabalho sério, com responsabilidade, e o contrário também, que tem uma mediunidade, mas é visto como uma pessoa esquizofrênica ou que tem Exato. algum problema mental, né? A gente E um detalhe, mesmo que a pessoa, se for o caso de ter uma sensibilidade espiritual em alguma área, ou mediunidade ou anímica, por detrás da sensibilidade dela tem uma pessoa, que é ela. E ela, pessoa, independente da sensibilidade, como todas as pessoas, tem necessidade de trabalhar a si própria. Então, para quem tem sensibilidade, o trabalho interior de autoconhecimento educa a sensibilidade dela. Então, não adianta só a sensibilidade sem haver um gerenciamento dela por parte da pessoa. Sabe, Daniela, um equalizador de som que você ajusta o grave, o agudo e o médio para deixar o som equilibrado. Uma pessoa, quanto mais sensível espiritualmente for, precisa mais ainda de equilíbrio para gerenciar esta sensibilidade. Eu tive esse cuidado de, desde os 15 anos, sentindo isso, eu estou agora para fazer 61, mexer nesses anos todos, de me embasar com leitura de todas as áreas, para saber o que os outros também estavam falando nisso, e assim entender o mecanismo geral, calçando e desenvolvendo o autoconhecimento. Porque se uma pessoa tem uma sensibilidade e não tem um autoconhecimento para gerenciar isso, ela vai ter problema também. Então, eu conheci médios que eram médios mesmo, a sensibilidade era real, mas eles, enquanto pessoas, eram muito complicados, e isso embolava com a mediunidade deles. Então, tem esse bolo também, ninguém se esqueça que está assistindo a gente. Por detrás de todo o conjunto de sensibilidade humana, seja anímica ou mediúnica, tem você que é o espírito encaixado, que precisa resolver e aprender um monte de coisa. Então, não adianta só desenvolver a sensibilidade, precisa desenvolver a consciência, para que a consciência eduque a sensibilidade. Perfeito, perfeito, professor. Lá no seu instituto, pessoas que estão assistindo a gente, de repente podem, poxa, eu estou achando que eu tenho uma espiritualidade, ou está na dúvida. No seu instituto, se alguém procurar para tentar desenvolver ou entender, vocês conseguem encaminhar essa pessoa, ajudar Não, em algum não, sentido? individualmente não, porque não dá nem tempo, Daniela. A gente, quando montou lá,
a gente sempre pensou no coletivo, tipo, através de palestras e cursos, esclarecer de forma geral, em conjunto, sobre esses temas, porque a pessoa esclarecida desaparece a dúvida, some o problema dela. Então, não dá tempo. Por exemplo, as palestras de sexta-feira, gratuitas, que eu faço há 30 anos, gratuitas, vão 200 pessoas. Quer dizer, e é um monte de gente quando acaba, um monte de gente em cima. Eu acabo a palestra, levo 1 hora para sair de lá, né? As palestras são sexta-noite. De quarta-feira, tem um grupo de estudos que está comigo há mais de 20 anos, são 100 pessoas. Então, você junta 200 na sexta, 100 na quarta, tem um outro grupo de 30 de terça-feira ali no Brooklyn, e aos sábados as turmas. Aí eu deixo quinta para fazer live, fazer as coisas, mais os livros que eu edito, as editoras que eu trabalho, aí não dá para pegar de um a um e poder orientar, porque, por exemplo, para você sentar e fazer uma leitura espiritual de uma pessoa, leva pelo menos 1 hora para fazer uma coisa com qualidade. Se eu olhar 6 pessoas durante a tarde, são 6 horas dedicadas às pessoas. À noite eu não tenho gasto para dar uma palestra para 200, porque a energia foi embora nos atendimentos. Então eu preferi trabalhar, vamos dizer assim, no atacado e não no varejo, trabalhar com o coletivo. Então nós, quando montamos lá, a gente buscou trabalhar informação no coletivo. Por quê? Já tem muitos grupos de atendimento, agora não tem tanto de esclarecimento nessa área. E às quartas-feiras, de tarde, eu tenho um grupo fechado lá no IPPB, são 14 pessoas que estão comigo há anos, fazemos uma irradiação de energia em silêncio a favor da humanidade. O mais legal é o universalismo. Tem um que era da Umbanda, o outro da Rosa Cruz, o outro era maçom, o outro era cristão, o outro era espírita, e ali estão juntos comigo e a gente faz um trabalho silencioso e pede ao mundo espiritual que leve as energias que a gente está exteriorizando para hospitais, para pessoas carentes. E esse trabalho, é claro, ele não aparece em aberto, porque ele também não é individual, ele é um trabalho irradiado para o coletivo. Então, assim, individualmente, a gente não tem como, porque é muita gente. Agora, coletivamente, as palestras clareiam para caramba as pessoas. Eu vou variando os temas a cada sexta-feira para não ficar dentro de uma mesma temática. Eu falo de saídas do corpo, falo de chakras, falo de aura, falo de fenômenos paranormais. Eu vou juntando os temas e o legal é que a abordagem é sempre universalista, humana, sem prender a pessoa em religião nenhuma. Apenas eu explico e ela segue o caminho dela do jeito que ela achar melhor. E tem os livros também, né, professor? Tem seu canal, tem seu Instagram e de outras pessoas muito sérias que, se Deus quiser, vou tentar trazer aqui para o canal também, para que as pessoas comecem a ter essa consciência e busquem referências boas para desenvolver essa parte da espiritualidade delas. Se você quiser, eu te passo depois o contato do Jefferson, ele faz uma live com você. Gostaria. Leva ele aí para fazer uma live, ele vai gostar, vai contribuir para caramba nessa parte de regressão terapêutica, né, de memória, e aí vai ser bem legal um papo com ele. Vai ser maravilhoso. Obrigada, viu, professor? Queria que você falasse um pouquinho da influência dos chakras na psique humana. Primeiro, fala um pouquinho, professor, o que é o chakra? Tem muita gente que está chegando no canal, talvez não tenha ideia, né? Mas fale um pouquinho e qual a influência. Bom, fazendo um resumo bem rápido. Hoje, a ciência moderna, ela prova para nós que matéria é energia condensada. Então, até o corpo material é uma forma de energia. Outrora, quando se falava energético, todo mundo imaginava algo espiritual. Hoje a gente sabe que a própria matéria é energia condensada. Ou seja, quanto mais condensada a matéria, quanto mais utilizada a luz. Então, desde a luz até a pedra, formas de energia. Então, o nosso corpo humano, como forma de energia, ele tem um campo energético natural, uma aura, como os latinos chamavam, a palavra aura do latim sopro de ar, significando o sopro vital, a respiração. Porque, Daniela, você pode ficar 5 dias sem comer, você sobrevive. 5 minutos sem respirar já era. Então, a principal entrada de vitalidade é a respiração, onde a gente capta a energia que permeia a vida, e isso dá vida ao nosso corpo. E é essa energia que forma um campo energético, conhecido como aura em latim e psicosfera em grego, né? Que seria psique, né? Com esfera, uma esfera psíquica, que reflete pensamentos e emoções. Muita gente chama de áurea, mas é aura em latim. Na nossa aura,
existem centros energéticos por onde as energias entram e saem. Então, por exemplo, Daniela, o meu braço aqui tem zilhões de poros. A aura é o campo energético concomitante. Então, para a aura interpenetrar o corpo, a cada poro, ela tem que ter aberturinhas também. A aura nossa não é uma luz fixa, ela é toda aerada. Para cada poro, né, microporo, você teria um microponto energético na aura, então a nossa aura é furadinha igual a pele, para a energia permear, entrando e saindo. Então, estes poros, os antigos hindus no yoga chamaram de chakras. Então, nós temos um chakra para cada poro. Como tem zilhões de poros, tem zilhões de chakras. Entretanto, existem 7 chakras maiores, do topo da cabeça até a base da coluna, que são importantes porque são maiores, e daí os hindus falarem de 7 chakras. Mas nós temos outros centros menores, como mãos, pés, cotovelos e outros chakras secundários. Então, desde priscas eras na Índia, se falava desse campo energético e dos chakras, que são os centros energéticos. Então, um no alto da cabeça, que captaria a energia do Sol, do universo, e expandiria a consciência. O outro na testa, que seria a visão espiritual, a intuição. O outro na garganta, que é a comunicação, a expressão. Um no peito, que é a área de expressão afetiva. Um no umbigo, que é a área de processamento da energia do sistema de digestão da comida, né? Um no baixo ventre, para reprodução. E um na base da coluna, que é a conexão com a terra. Então, esses chakras são centros energéticos, e cada um desses 7 está conectado com uma das glândulas do sistema endócrino, que é composto de 7 glândulas, que é pineal, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então, os chakras estão conectados com o sistema endócrino, e além dos 7, tem vários outros menores. Por exemplo, você que é reikiana, os chakras das mãos são importantes para passar energia, por exemplo, para um curador prânico, um reikiano, um passista da área espírita ou da Umbanda. Então, não fazem parte do 7, mas são importantes para energização. Então, chakras são os centros energéticos da aura, e a harmonização destes chakras, a energização, equilibra. Deixa-me dar um exemplo para vocês. Para você. Se você fecha os olhos e pensa numa luz dentro da sua testa como um pequeno sol pulsante, né? Aqui com calma e concentra ali, toda a área da testa vai abrir energeticamente. Isto pode trazer visões extrafísicas, clarividência, com calma, tá? Só que ao fazer isso aqui, pulsando luz, toda a tela mental interna, que está saturada de imagens do dia a dia. Veja, Daniela, às vezes você vai deitar, você viu um filme, vai deitar, você fecha os olhos, as imagens ficam em looping na sua mente. E às vezes a pessoa está tão acelerada mentalmente, tão estressada, que ela vai deitar, o corpo relaxa, mas a mente não relaxa. Por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo. A natureza da mente é produzir pensamentos. Só que produz tanto pensamento, às vezes, que a gente não aguenta e fala assim, eu gostaria de parar de pensar um pouquinho, dar uma relaxada. Por isso que o sono ajuda a descarregar a mente. Então, o que ocorre? A mente é uma corredeira. Quando se faz meditação, a meditação torna a corredeira um remanso, uma suavidade. O pensamento existe, mas não incomoda. Não é possível parar o pensamento, Daniela. Por exemplo, um dia um yogi treinou para parar o pensamento. No dia que ele parou o pensamento, ele pensou, parei. E isso era um pensamento. Então, não dá para zerar a mente. Dá para tornar a mente tranquila, onde existe o pensamento, mas você não é afetado pela agitação mental. Então, o trabalho com o chakra da testa ou o topo da cabeça ajuda a desacelerar a mente, ajuda a harmonizar o fluxo mental, e isso combate o estresse, melhora a qualidade do sono, né? Se uma pessoa trabalha com o chakra das mãos, ela descarrega energia pelas mãos, e isso descarrega o sistema dela e alivia a tensão. Então, o trabalho de chakras, desde a velha Índia no yoga, visava autoequilíbrio psíquico e bioenergético. E hoje esses temas estão mais em aberto, e aí muita gente fala de chakras, mas nem todo mundo aprofundou para poder observar que a conexão de cada chakra está com cada glândula e repercute em nós. Como eu falei, a agitação mental aqui, ela vai atrapalhar a qualidade de sono sua, vai te deixar agitada. O chakra da barriga umbilical,
que cuida de todo o processo energético da comida, a gente acumula muita energia na área da barriga. Se você aprender a suavizar e tranquilizar, vai te melhorar, inclusive, de problemas de digestão. Então, por exemplo, uma pessoa com uma gastrite crônica, se ela cuidar do que está comendo e harmonizar o chakra umbilical, ela melhora bastante, né? Dependendo do caso, porque vai ter gastrite que vai ter que ter atuação médica para poder cuidar. Mas existe a gastrite de fundo nervoso. Se ela é de fundo nervoso, trata a causa, que é o nervosismo, que o efeito desaparece, em vez de ficar tomando antiácido. É nessa parte que os chakras podem ajudar, tanto para meditação, tanto para equilíbrio mental, tanto para equilíbrio energético e também a abertura de capacidades naturais. Porque se esses chakras estão fluindo, a sensibilidade da pessoa aumenta junto. Perfeito, explicação maravilhosa, viu, professor? E eu quero até aproveitar para falar de um caso lá de uma amiga minha, e paciente também lá da minha clínica, que ela foi diagnosticada recentemente com câncer no estômago. E é um câncer muito severo, né? Ela veio, né, Dani, me ajuda, tal. Ela veio para fazer a terapia bioenergética, a auriculoterapia, que é a acupuntura bioenergética que eu faço. Mas eu falei para ela, você vai ter que fazer o reiki também, que ela vai entrar na quimioterapia. E quando ela começou tanto fazer a auriculobioenergética, mas principalmente o reiki, ela sentia a região aqui, e o meu marido, ele é mestre reikiano, eu sou só reikiana, meu marido é mestre reikiano. E ele falou para mim, quando eu colocava a mão na região abdominal, minha mão gelava. Para você ver como não tinha energia circulando Não onde estava tinha. o câncer. E quando ele começou a fazer o trabalho, ele ficou mais de 1 hora, se ter uma ideia, aplicando o reiki, até ele sentir que a energia Sim. realmente circulava. E é impressionante, porque ela veio, antes ela fazer o câncer, estava, eu acho que com 15 centímetros, professor, já no ultrassom diagnosticado. Só que o médico quis fazer aquele exame que ele entra para ver direitinho, e como era um câncer muito, muito agressivo, quis saber se não estava com a metástase nas outras regiões. Eu falei para ela, não vai estar, vem, vamos fazer, dei de presente até para ela, venha. Quando foi fazer, até o médico ficou feliz, falou assim, nossa, não é tão grande como foi diagnosticado. Ela sentiu muito a energia no dia que foi aplicado. Aí a gente começou a fazer um trabalho antes da quimioterapia, do reiki, enfim, da terapia energética. Resultado, ela está aí fazendo as sessões, não está sentindo nenhum tipo de reação da quimioterapia. Bom, que bom. Puxa, é Não é legal. legal isso? As pessoas precisam saber que, claro, né, elas podem se reequilibrar e ela está se sentindo muito bem, está trabalhando normalmente, assim, na medida que ela pode, porque também tem a questão da imunidade, mas ela está enfrentando essa situação, né, de uma maneira muito mais equilibrada, eu diria. A acupuntura nisso ajuda muito, florais ajudam, tudo que a pessoa Orar. puder colocar de coadjuvante, sem deixar o tratamento médico, é claro, porque Com a pessoa certeza. não pode deixar o tratamento, mas todas essas áreas complementam bem, e a energia que vocês estão jogando, ela está ajudando demais. Os tratamentos bioenergéticos, não só do reiki, da cura prânica, do passe, que varia muito a maneira como alguém trabalha com energia. Chorei, né? Chorei. Chorei na messiânica, porque existem vários métodos. O Sim. importante é a qualidade da energia que está sendo É, passada, com amor, com luz, com coisa legal, vai ajudar as pessoas. As terapias bioenergéticas, elas fazem muito bem. E eu sou muito fã, me trato com acupuntura, Daniela, é claro, para a maioria das coisas, porque me ajuda pra caramba. Sempre me ajudou, tanto a acupuntura sistêmica quanto a auricular, no pavilhão auricular aqui das orelhas. E eu tenho me tratado com a acupuntura ao longo dos anos e tenho visto, principalmente na área de problemas gástricos, enxaquecas variadas, estresse, tudo isso a acupuntura melhora demais a pessoa, né? Fora também que algumas pessoas que têm dores musculares e outras coisas se beneficiam muito também da acupuntura. Eu mesmo, ao longo da minha vida, sempre me tratei com a acupuntura. É claro, quando precisou de um médico, eu fui, mas a acupuntura, ela ajuda demais também. ela é incrível.
vamos ter, vou conseguir trazer para o canal o Dr. Décio Teshima, que é um médico acupunturista, que vai, mas ele é especializado em fertilidade, mas que vai dar uma aula para a gente também, o quanto Sim, que a legal. acupuntura ela é incrível na nossa vida, né? E principalmente mulheres que querem engravidar. E o Dr. Décio hoje é uma das referências, atende até no Albert Einstein, é maravilhoso. Agora, Daniela, deixa eu contar uma coisa para você. Vai sair um pouquinho assim do tema, mas a essa altura, quem está assistindo já está dentro dessa perspectiva, né? É o seguinte: desde cedo, nas saídas do corpo, eu via espíritos chineses, pessoas extrafísicas com aparência de chineses, porque tinham vivido na China. Alguns deles eram seres espirituais assim muito generosos, muito bondosos, não eram deuses, mitos ou divindades, pessoas vivas além do corpo espiritualmente. E esses chineses, eles usando o potencial mental deles, eles mexiam na energia do plano espiritual e criavam agulhas energéticas com o pensamento e condensavam dentro da frequência energética da pessoa que eles iam tratar. Então, eles iam, levavam e aplicavam acupuntura extrafísica, como, Daniela? A pessoa fora do corpo durante o sono, com o chamado corpo sutil, espiritual, e aí eles iam com esses feixes de agulha, que são criações energética e espetavam vários pontos da pessoa fora do corpo, nos Incrível isso. chakras do corpo espiritual, para quando a pessoa retornasse, houvesse uma repercussão no encaixe com os chakras na matéria e na energia. E muitas vezes eu estava deitado, paralisado, sem conseguir me mexer, e via mãos invisíveis me aplicando agulhas, acupuntura. Logo depois a minha aura soltava e eu saía do corpo. E muitas vezes eles me levaram para eu ver tratamento de pessoas que não estavam legais após a passagem do corpo do lado de lá, que também recebeu acupuntura do lado de lá. Todo mundo fala em cidade astral e tal, mas existe acupuntura do lado de lá muito mais do que aqui. E aí alguém vai falar assim, Daniela, puxa, será que os espíritos estão copiando a acupuntura daqui? Não, a acupuntura sempre existiu lá e um dia os chineses na antiguidade captaram isso aqui e desenvolveram aqui. Então a acupuntura sempre existiu do lado de lá, como existem terapias bioenergéticas do lado de lá. Você tem, por exemplo, um núcleo de assistência, de recepção para quem desencarna. De repente passa por uma sessãozinha de acupuntura para limpar um pouquinho antes de passar. Então, essa informação é legal, porque quase ninguém fala nisso, e como você gosta da área, vai trazer ele aí, a acupuntura extrafísica existe e é uma das terapias do astral. Que lindo! Nossa, é para você ver, né, professor, como nós somos altamente influenciados pelo mundo espiritual. Sim, mais do que a gente imagina. Mais do que nós imaginamos, até o que nós fazemos, né? Não deixa de ser uma influência espiritual para ajudar nessa nossa breve passagem aqui na Terra. Olha só, Daniela, você como reikiano, seu marido como mestre reikiano, então você está ali passando energia para alguém. Sempre vai ter, invisivelmente, presenças espirituais associadas ao que você está fazendo. Semelhante atrai semelhante. Você está ali melhorando uma pessoa, aplicando energia, você vai ter seres espirituais ligados à atmosfera do reiki que vão ajudar você. Né? Invisivelmente, você não precisa saber de nada disso, é invisível, mas eles vão criar um campo energético, vão interagir através de você e vão ajudar no que for possível. Isto acontece em todas as áreas. Como você é reikiana, mentores do reiki espiritualmente vão te ajudar. Se você fosse uma passista espírita, mentores da área espírita trabalhariam. Se fosse da cura prânica, mentores da cura prânica ajudariam. O plano espiritual, os mentores ou guias, o nome que a pessoa quiser chamar, sempre vão ajudar pessoas que tratam outras com energia, com tratamentos alternativos. Eles vão dar cobertura. Nem sempre a pessoa que vai chegar até você, Daniela, está sozinha. Às vezes tem uma presença espiritual negativa junto que você não está vendo. Enquanto você está dando um reiki nela, o mentor espiritual que ajuda você está dando um reiki no espírito e soltando ele. Não precisa você saber de nada. Eu fui vendo isso nas saídas do corpo ao longo dos anos, né? Observando essa ação invisível, que é claro, ela não tem religião, ela ocorre em todas as áreas, que é a presença do mundo espiritual. Quando eu falo mundo espiritual,
não tem dono, não tem religião que mande nisso. É um mundo espiritual que já existia antes da Terra existir. Essa influência é maior do que a gente imagina. Muito. Você falando isso, professor, a minha percepção, né? Nós que trabalhamos, independente, né, se é da parte espiritual, mas nós que trabalhamos ajudando pessoas, né? Terapeutas, médicos, terapeutas dessa parte energética, você, né, que está diretamente ligado aí à parte espiritual, nós temos que orar e vigiar bastante. É mais do que, Fazer que um os outros. tratamento, assim, se você não acredita na parte espiritual, eu acho que a pessoa até fica um pouco mais vulnerável, Sim, porque no meu espaço eu faço uma limpeza energética sempre, oro sempre, peço ajuda dos meus mentores, porque eu percebo que quando, às vezes, a gente dá um desleixo, nós somos muito afetados. Eu isso. passei por alguns apuros, viu, professor? Olha, E percebo que quando a gente, às vezes, está desleixado, nesse sentido dessa conexão, você é muito atacado. E até quando você é atacado, imagina quando você não está. exato. Porque quem trabalha com atendimento, é o que eu falei, de repente o paciente não está sozinho, tem um processo de obsessão. Agora, você imagina eu que trabalho com o público, Daniela, Nossa, 200 pessoas na sexta, 100 na quarta, e lives, né? É muito, você tem que estar muito bem com você mesmo e amar muito o que você faz. E outra, quando você trabalha com honra no que você faz, respeito e responsabilidade, o plano espiritual também te ajuda, porque você é um vetor de luz no mundo. Não é santo, não é anjo, é pessoa. E como pessoa você tem qualidade e defeito igual eu e todo mundo, mas a qualidade está na honra do serviço. Quando você vai, respeita aquilo, se prepara para aquilo, estuda aquilo, você está capacitada para fazer aquilo. Então há uma proteção espiritual para você realizar aquilo, porque está fazendo bem, está expandindo alguma coisa. Então a gente precisa estar conectado, né? Daí a expressão orar e vigiar que Jesus ensinava. O orar não é ficar repetindo prece igual papagaio. O orar é conexão, é nunca perder de vista a luz maior que está em tudo, né? E o vigiar é vigiar principalmente a si mesmo e não os outros, né? Porque as pessoas vigiam mais, patrulham mais a vida dos outros do que elas mesmas. Então, nenhum de nós é perfeito. Então, sempre vai ter um dia que a pessoa está mais vulnerável. Nesse dia, a prece segura a onda dela. Mas quando eu falo prece, eu não estou falando por motivo religioso. A pessoa faz a prece para quem ela quiser, mas é a atitude de escuta de alma, que é isso que eu chamo de prece. Ela está atenta. Em nenhum instante, Daniela, nós deixamos de ser espíritos, mesmo com o corpo. Nós pertencemos ao universo, somos cidadãos universais, temporariamente na condição humana, como homens e mulheres, para aprender um monte de coisa aqui na Terra. Então, nós estamos aqui de passagem. Se a nossa passagem for produtiva, e quando eu falo produtiva, a gente realizando o que veio fazer. Você está aí com o teu espaço, está com o seu trabalho, você está realizando algo que às vezes você se preparou antes de descer para a encarnação para fazer. Por isso você está bem, você está realizando. Eu estou realizando o que eu vim preparado para fazer. Se me tirar isso, eu vou ficar um zero, eu vou ficar inútil, né? Eu vou ficar murcho, eu vou ficar sem objetivo, porque isso é o que a gente trouxe, isso é o que nós somos. Não é uma religião, é um estado de consciência. perfeito. E nessa sua busca, Wagner, me conta, você já foi taxado de louco? Ah, sim, né? Principalmente na adolescência, porque Lida com... a minha família não me entendia, né? Minha mãe dizia que eu estava com o diabo, meu pai dizia que eu estava louco. Meus amigos tentavam me sacanear, mas eu era tão coerente e certo do que estava acontecendo, tipo assim, eu era mais pé no chão do que os meus amigos que me achavam louco, né? Eu trabalhava, eu estudava, namorava, sempre tive a normalidade das coisas crescendo junto com a parte espiritual. Então eu desço aqui na rua, vou conversar com todo mundo de bermuda e chinelo na feira. É o normal da gente. Então, o lance, as pessoas não tinham como me chamar de maluco muito tempo, porque eu era normal demais. E com o passar do tempo, à medida que eu fui aprofundando a parte espiritual, as pessoas viam como é que aquilo me deixava bem. E aí algumas vinham pedir ajuda. O mesmo cara que me chamava de maluco um ano antes, chegava para mim e falava assim, Daniel, olha, você que mexe com essas coisas, eu acordo e não consigo me mexer. O que que é? Eu vou morrer? Aí falando, você não me chamava de maluco, cara? É isso, isso e isso. E aí, lentamente, os meus amigos
começaram a me pedir orientações. Eu tinha 16, 17 anos, e eu contava o que estava acontecendo. Aí eu já estava estudando tudo aquilo. Então, isso foi por pouco tempo. Eu, por volta dos 19 anos, comecei a dar palestras no Rio de Janeiro, onde eu nasci, sobre esses temas. Então, eu sempre fui conhecido por ser alguém dentro dessa temática. Então, as pessoas, no meu caso, elas não me taxavam de maluco. Elas, inclusive, respeitavam porque eu era exatamente aquilo, a mistura de um ser humano normal com a espiritualidade. E aí, é claro, o caráter da gente vai dizendo mais ao longo do tempo do que qualquer rótulo, né? E aí, hoje, onde eu chego, seja ali para cortar o cabelo, seja ali para pegar o almoço, as pessoas me perguntam sobre essas coisas, o bate-papo vai para esse lado. Por exemplo, vou cortar o cabelo. Aí tem um monte de gente lá no salão. Aí a dona do salão tem meus livros. Aí ela fala, esse aqui é o Wagner, ele tem os livros. Livro do quê? Ele tem um canal no YouTube. E aí as pessoas olham e falam, você mexe com isso, eu também gosto. Aí começa, vira uma mini palestra. É incrível, os lugares onde eu vou acaba de alguma... Sem eu fazer nada. Eu até tento não falar disso, mas as pessoas, elas veem o papo cá. Aqui no meu prédio, eu tenho várias pessoas que assistem minhas lives e eu não sabia. Você tem aí, encontro no elevador, e essas pessoas falam, eu te assisto. Elas conhecem até esse cara aqui, o Rama, que aqui Deus, que do meu lado aqui, ó. E aí ela fala, eu conheço seu cachorro das lives que você mostra, que ele fica do lado o tempo inteiro aqui dormindo, ó. Aí, aqui no meu prédio, tem um monte de gente, eu não sabia, vou descobrindo devagar. Gente, e é uma grande satisfação viver isso, né? Saber que, de certa forma, a gente consegue colocar um pontinho de luz na vida daquela pessoa que precisa, né, daquela luz para seguir o seu caminho de alguma maneira. Olha, eu agradeço muito a Deus por estar fazendo nessa vida o trabalho que eu faço, né? Eu sei que nada é perfeito, só Deus é perfeito, mas eu agradeço a chance. Eu costumo dizer, Daniela, que eu sou muito sortudo por, desde cedo, ter uma abertura espiritual e ter aprofundado. Eu conheci muitas pessoas que tinham também abertura espiritual e que, com o tempo, se anestesiaram diante da vida. Eu não estou condenando, são opções e escolhas de cada um, não vou ficar de olho na vida do outro, mas eu agradeço muito a chance que eu estou tendo de mexer com isso e de forma livre, eu não estou preso em área nenhuma, não quero dogmatizar ninguém, não quero que ninguém me segue, eu não sou guru, eu só quero compartilhar a parte espiritual, essas coisas tão lindas que a gente vivencia, e fazendo isso eu me sinto muito bem enquanto ser espiritual na Terra. Se me tirasse essa possibilidade, eu ia ficar muito pobre, Daniela. Então, eu agradeço, eu já vou fazer 61. Essa vida minha está preenchida com isso, desde os 15. Eu estou com 61, não sei quanto tempo vou ficar, mas o tempo que eu ficar por aqui vai ser continuar fazendo isso, e eu sei do benefício que é clarear informações que ajudam os outros, e sem ficar prendendo a pessoa em nada, sem explorar ninguém. Eu não dou consulta. Eu lá no meu canal, é desmonetizado, eu nem ligo para isso, não ligo para like, nunca liguei. Eu ligo para informação sadia e a chance que eu estou tendo de passar coisa legal. E eu sei também que nem todo mundo vai pegar isso, outros vão desacreditar. Isso é normal também, mas eu tenho certeza que muita gente melhora com esse trabalho. Perfeito, professor. E você falou uma coisa, assim, muito importante, porque eu digo que a gente fez, né, nosso canal é novo, a gente está com 4 meses, né, começando, nem isso, 4 meses, e tem poucos seguidores ainda, né, mas a ideia não é nem likes e seguidores, é esse conteúdo ficar disponível para ajudar as pessoas que precisam. Qualidade de conteúdo, não se preocupe com o número de gente no teu canal, like, porque tem canal que tem 1 milhão, 2 milhões, falando um monte de porcaria que não faz ninguém crescer. Então, se o teu canal falar de crescimento e autoconhecimento, não espere 1 milhão, porque não é isso que as pessoas estão interessadas agora. As poucas pessoas que forem assistir, que estiver interessada, tenha certeza, elas vão pegar um conteúdo legal. Se você tem essa noção, você não está preocupada com like ou número de gente inscrita. Não, mas você deu uma ideia, na semana passada a gente entrevistou um médico, depois se você tiver a oportunidade de ver, o doutor João Mateus, psiquiatra, ele fala muito também da importância da espiritualidade, inclusive, né? E a gente falando sobre a função do psiquiatra hoje,
E por um erro de edição, né, uma fala muito importante dele não saiu do vídeo, ele tinha sido publicado, professor. E a gente percebeu depois, já estava tendo bastante visualização e like, a gente falou assim, não, tira, não dava para consertar mais, que já tinha sido publicado, tira e coloca de novo, não tem problema, porque o que é importante é o conteúdo, que vai ficar aí para sempre. Se a gente vai perder o like, as visualizações, não tem problema. O importante é que esse conteúdo esteja lá de maneira íntegra, né, para as É, pessoas acessarem. e eu vou, depois que você colocar no YouTube essa gravação, se permitir, eu vou colocar lá no meu canal também. Ah, Lá tem muita gente. Então, para inclusive outras pessoas conhecerem o seu canal, quando eles assistirem lá, eles vão rebater para o seu canal e vão assistir os outros conteúdos também. eu agradeço aí, porque toda força, né, para o bem é importante, né, professor? É somar as coisas. Quero te fazer mais uma pergunta aqui. Queria que você trouxesse, falasse um pouco das suas experiências astrais, né, das suas viagens astrais, e a gente já falou até um pouco da influência desse mundo na nossa vida. Existe tanto a influência positiva, né, professor, como a influência negativa. E eu queria que você nos desse algumas dicas de como que nós podemos nos proteger das influências negativas e, já pegando o gancho, como que nós podemos nos conectar para trazer as influências positivas? É o seguinte, cada um de nós é um somatório do que pensa, do que sente, e a nossa energia é uma média do que nós somos enquanto ser aqui na Terra. Então, primeiro ponto, semelhante atrai semelhante energeticamente. Então, se a aura da gente estiver limpa e forte, não há influência negativa que entre, Daniela. Mas para a aura estar forte, a autoestima tem que estar boa. Ou seja, o que eu penso e o que eu sinto cria a condição da minha aura estar cheia. Então, a grande forma de autodefesa é a autoestima elevada. Mas quando eu falo autoestima elevada, não é euforia, não é exacerbação emocional, é o estado médio da pessoa dela estar positiva e criativa com ela mesma. E outra, não é a positividade tóxica, onde a pessoa não vê defeito em nada, não é isso não. É a positividade no ponto de equilíbrio, para ela enfrentar, inclusive, as adversidades e problemas. Então, a aura da gente, ela está cheia de luz e protege a influência ruim a partir do que eu penso e eu sinto. Então, por pior que esteja o meio externo, você tem que focar no interno para estar mais firme. É aí que o trabalho de chakras, acendendo eles, fortalece a aura para algo pesado não entrar. E outra, se uma pessoa quiser ser influenciada negativa, basta ela pensar coisa ruim sobre os outros, porque o campo energético dela vai ficar com este teor que vai dar sintonia para outras mentes extrafísicas naquele mesmo teor introduzir a coisa negativa. Semelhante atrai semelhante. Se uma pessoa está com autoestima baixa ou está cultivando pensamentos ruins e emoções pesadas, certamente ela está aberta para influência negativa vir de fora sobre ela, tá? E se ela está firme com ela mesma, mesmo com defeito, mas está trabalhando em cima, ela pode ter certeza de que o campo energético dela está firme, mesmo que o meio externo esteja cheio de problema. Dentro dela está firme. Então, o lance é firmeza mental, consciência e estar feliz consigo mesmo. Daniela, não adianta nada estudar temas espirituais se não for para ser feliz. E talvez ser feliz seja a grande forma de autodefesa, porque a energia da gente reflete o estado íntimo. Precisamos descobrir formas da gente se sentir bem. Deixa eu dar um exemplo. Eu gosto muito de música. Eu chego em casa, um dia corrido e tal, sento, fecho os olhos e escuto o solo de guitarra da banda que eu gosto. Eu falo assim, que maravilha, valeu a pena ter corrido o dia inteiro só para escutar esse solo de guitarra agora. Quer dizer, eu valorizo aquele momento e significo o meu dia. Tá? Eu não cheguei e fui ficar preso na TV ou em coisa, eu fui dar um tempinho para mim, escutando a música da banda que eu gosto, por exemplo, lendo um livro de poemas de algum poeta que eu gosto, Fernando Pessoa, né? Olavo Bilac, Cabi, Rumi, grandes escritores que eu gosto de poesia. Eu leio um poema desses caras, eu ganho o dia. Escuta aquela música que eu amo, eu ganho o dia. Então, maneiras de contrabalançar o estresse externo com coisas lúdicas internas que eu gosto de fazer. Pego um livro para ler de um tema espiritual que eu gosto, também é uma forma lúdica de eu me sentir bem. Ou fechar os olhos e mergulhar em mim mesmo, tomar uma xícara de chá
com os olhos fechados, porque quando você fecha os olhos, a influência das imagens cessa, você presta mais atenção no paladar, porque os olhos estão fechados, o gosto do chá fica intenso, e escutando música ao mesmo tempo, a música fica mais rica. Eu pego uma xícara de chá, vamos imaginar que fosse aqui, morna, de ervas, vou tomando, sorvendo pequenos goles, só abro os olhos quando ela acabar. Como ela está quente, eu não tenho como tomar rápido. Então, vou tomando chá de olhos fechados, escutando música. 5 minutos depois, quando o chá acaba e eu abro os olhos, minha mente está mais tranquila. Olha, você falou uma coisa assim, importantíssima. Espero que as pessoas sigam aí, né, essa sua recomendação delas pararem para ter pequenos momentos de prazer, né, Exatamente. de autocuidado. E quando a gente faz isso, né, e a psicanálise fala também que quando a gente olha para nós, né, sobre essas pequenas coisas, que é a gratidão, né, que a palavra Sim. gratidão meio que se perdeu no meio, né, de tanta Sim. gente da positividade tóxica, mas a gratidão, ela é tão importante, e quando a gente traz esses pequenos momentos, apreciar um café, um chá, uma Olha, música. sem café, Daniela, não é possível uma encarnação aqui. Eu adoro café. Sem café eu não ficaria encarnado aqui. Não dá. E à noite eu Tá. tomo chá para evitar cafeína à noite, mas de dia eu adoro café. Sim. Então, a gente tem que saber apreciar isso, né, professor? É isso. Professor, nosso tempo está acabando, eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero fazer bate e volta. Tá? E é um quadro que eu termino falando que é a pessoa no divã. No caso, é o Wagner Borges no divã. Tá bom? Vou fazer uma pergunta e você responde rapidamente, Tá. com poucas palavras. Vamos lá. Qual terapia que mais gostou ou alguma terapia que gostaria de fazer? Olha, a que eu mais gostei ao longo da vida é a acupuntura. Acupuntura. Perfeito. Complete a frase. A espiritualidade é Estado de consciência. um sonho. Um sonho? Cara, um sonho, olha, tem muitos sonhos, né? Porque se a gente não tiver sonho, não tem objetivo. E mesmo que os sonhos não der certo, novos sonhos vão surgir. O sonho que eu tenho é um dia, na hora que eu desencarnar, eu tá passando por lado de lá com a sensação de que eu fiz o melhor que dava. Um medo. Medo, olha, o medo é relativo, né? A gente tem Uhum. medo de um monte de coisa, você sai na rua, se assaltar, tem uns medos daqui. Agora, medo no sentido geral, não tenho não, eu sei que eu não morro, o meu corpo pode adoecer, pode morrer, mas eu vou continuar vivo como sempre. Perfeito. Um defeito. Vários. Não tem como te dizer um só, porque eu tenho tantos, né? São vários, não tem como classificar. E eu estou lutando aqui com eles e tentando me virar para melhorar. Tem um monte. Uma qualidade. Um monte de qualidades também. Também, né? Exato. Uma qualidade. Gostar de música, que eu acho assim, sem música eu já tinha desencarnado. Eu também sou muito auditiva, preciso de música. No meu consultório tem uma música ambiente sempre tocando, Wagner, eu não consigo. Um arrependimento. Olha, arrependimento tem vários, né? Porque, principalmente, à medida que a gente vai avançando com a idade, você vai vendo coisinhas estranhas e tolas ao longo dos anos. Mas o arrependimento no sentido criativo, não no sentido de culpa, não. Que a gente está crescendo, erra, tropeça, e é claro, vários tropeços, mas nada sério e nada com maldade. E sim por, vamos dizer, por imaturidade ao longo Sim. da vida que a gente vai melhorando. Agora, arrependimento criativo, né? Todo mundo tem, eu também tenho, de coisas que poderia fazer melhor. E acredito que quando passar por lá de lá, ainda vai ter arrependimento de erros que eu ainda vou cometer, mas nunca por maldade, nada de má intenção, talvez erro por incompetência mesmo. Uma grande realização. A grande realização, o próprio trabalho que eu estou fazendo, né? Que, como eu já te disse, eu sou sortudo, né? Me deram esse trabalho, eu estou fazendo, pelo menos eu acho, direitinho, e isso me realiza muito. Sem dúvida. Uma loucura. A loucura, olha, tem várias também ao longo do tempo e outras que eu ainda vou cometer, mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai cometendo menos loucuras, né? Loucuras que eu cometi foi ao longo do tempo
ter gastado dinheiro trazendo música de fora, discos importados, a loucura de pagar uma grana num troço importado, que era uma raridade. E que, na época, eu falei, é loucura, mas eu vou pegar. Aí eu olho para trás e falo, faria de novo. Então, tudo bem, né? Quero fazer essa loucura. Vai me dar aquele disco. E para finalizar, Wagner, se conselho fosse bom, qual seria o seu? Ser feliz, cara. Tentar ser feliz, ainda mais a gente que mexe com a parte espiritual, esse valor de dentro, ele consegue transformar muita coisa e ajuda a gente a atravessar aqui a vida. É procurar meios de ser feliz, mesmo no meio do monte de encrenca, arranjar um ponto de equilíbrio dentro de si mesmo. Muito legal. Bom, professor, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, pela sua contribuição tão valiosa. Muito Vamos obrigada. despedir da Daniela e do pessoal, Ram, olha aí. Cortou, Isso, né? Olha aí, rapaz, dá um oi para a Daniela. Tá aqui esse rapazinho. Daniela, obrigado aí pelo bate-papo. eu Mais agradeço para frente, imensamente. a gente combina outra aí, que meu tempo está complicado agora com a agenda, mas a gente gravando à tarde, dá sempre para conseguir fazer. Mais para frente a gente combina, tá bom? Vamos gravar mais. Espero você na minha clínica e gratidão. Muito obrigada a todos que nos assistiram e, né, vamos pedir para o pessoal curtir, comentar, se inscrever no canal Loucos por Terapia, né, professor? Isso, quando eu puder, vou dar um pulinho aí para passar uma tarde aí tomando acupuntura. Venha. Vamos ver se a próxima vez dá para fazer a live daí, como você costuma fazer. Sim, vamos fazer sim. Gente, muito obrigada, viu? Valeu!